nossa reunião doutrinária, aquietando nossas mentes, nossos corações. Deixa eu ler os avisos. Falar logo do nosso seminário. Próxima semana, próximo domingo, o nosso seminário sobre saúde mental e espiritualidade. Com quem? Renilda Cardial. Ela vai estar aqui conosco, né? Das 8 às 10h30. Então, vamos todos estar aqui, né? Convidar também, né, os nossos para que venham assistir conosco esse seminário com a nossa irmã. Nós já conhecemos o trabalho dela, é maravilhoso, né? E avisar também que o trabalho com as mães, que seria hoje, nós transferimos para o dia do seminário para que todas venham assistir esse seminário também, viu? Leva esse convite para o pessoal, tá bom? Então, próximo domingo, 8 horas. Não é para chegar em 10, não. 8 horas, para poder assistir o seminário. Tá certo? Tá bom. Amanhã nós teremos a nossa doutrinária, normalmente, né? Toda segunda-feira, às 19 horas, a nossa doutrinária. Então, hoje, nós temos a nossa irmã, Aster Matos, da Casa do Caminho, que vem conversar conosco. Convidamos a nossa irmã a estar conosco. A nossa irmã Aster vem nos falar do capítulo 21 do Evangelho: haverá falsos cristos e falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. Né? Antes de nós fazermos a prece, vamos fazer aqui uma pequena leitura. Eu abri aqui no livro Vigilância, caiu Reforma Íntima. A reforma íntima. Quanto puderes, posterga a prática do mal até o momento que possas vencer essa força doentia que te empurra para o abismo. Provocado pela perversidade que campeia solta, age em silêncio mediante a oração que te resguarda na tranquilidade. Espicaçado pelos desejos inferiores que graçam, estimulados pela onda crescente do erotismo e da vulgaridade, gasta as tuas energias excedentes na atividade fraternal. Empurrado para o campeonato da competição na área da violência, detém o passo e reflexiona, assumindo a postura da resistência passiva. Desconsiderado nos anseios nobres do teu sentimento, cultiva a paciência e aguarda a bênção do tempo que tudo vence. Acoimado pela injustiça ou sitiado pela calúnia, prossegue no compromisso, abraçado, sem desânimo, confiando no valor do bem. Aturdido pela compulsão do desforço cruel, considere o teu agressor como infeliz amigo que se compraz na perturbação. Desestimulado no lar e sensibilizado por outros afetos, renova a paisagem familiar e tenta salvar a construção moral doméstica abalada. E essa lição, como é muito grande, eu vou dar um pulo aqui para o final, que diz assim: toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalha-te interiormente, vencendo o limite e obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém, fitando as paisagens ainda a percorrer. A tua reforma íntima te concederá a paz, porque anelas, e a felicidade que desejas. Aqueles que têm interesse em ler o livro Vigilância, viu? O título é A Reforma Íntima. É o capítulo 11, viu? Vocês poderão para ler, que a mensagem é um pouco grandinha. Mas vamos assim aquietarmos, elevar o nosso pensamento a Deus. Nesta manhã que começou chuvosa, né? Mas hoje, agora o sol já brilha, né? E só temos que agradecer a Deus, porque tudo são bênçãos. Tudo que vem a nós são bênçãos. A chuva é bênção, o sol é bênção, tudo na nossa vida é bênção. E nós
precisamos o tempo todo estar agradecendo ao Pai por todas essas bênçãos que recebemos. Agradecemos pela vida, mais oportunidade de aqui estarmos, termos aberto os nossos olhos ainda na carne e aqui nos encontrarmos. Uma nova oportunidade de aprendizado. Só gratidão, Pai. Gratidão, Jesus. Gratidão aos amigos que aqui se encontram conosco. A equipe espiritual desta casa. A quem pedimos coragem, força, fé, equilíbrio, todo o tempo de nossas vidas, compreensão. Abençoa esse nosso lar, abençoa todos que aqui adentram, os que se encontram aqui conosco, aqueles que estão a nos ouvir em seus lares, ou virão a nos ouvir mais tarde. Abençoa a nossa irmã Aster Matos, que vem conversar conosco nesta manhã. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor permaneça sempre em nossos corações. Abençoa também aqueles que estão por chegar. Muita paz e muita luz. E assim nós vamos passar a palavra à nossa irmã. Né? Bom dia. Falar de Jesus, a gente tem que falar com a voz firme, não é? Porque ele pede isso a gente, a vida pede isso a gente, firmeza. Então a gente tem que ser sempre assim, diante da vida, diante do que nos chega, diante da alegria e da felicidade. A mensagem de hoje, ela foi muito oportuna, e vale a pena a gente voltar para rememorar, para ler novamente, porque tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Como sempre, as mensagens, ainda que aparentemente abertas de forma aleatória, na verdade, já como todo o processo, ele é conduzido pela espiritualidade da casa, que orienta a todos, desde o momento que a gente abre os olhos e pensa e se organiza, eu vou para a doutrinária hoje. Todos nós já estamos envolvidos nos trabalhos e nos cuidados da espiritualidade da casa desde muito cedo. E aqui nos reunimos hoje. E dessa forma convidamos Jesus para conosco participar dessa manhã. O tema de hoje, não acrediteis em todos os espíritos. E aí a gente se pergunta, mas o que isso tem a ver com a mensagem inicial que fala da reforma íntima? Por quê? Quando a gente busca uma outra realidade, é quando a gente não se encaixa no que está acontecendo, não é? Aí a gente busca outra forma de ver, outra forma de encarar o que está acontecendo, às vezes diante da nossa experiência ainda de pouca fé. Então, eu acredito que nós buscamos, dentro do Espiritismo, milagres, revelações, palavras que vão de encontro ao que a gente está vivendo, muitas vezes pela falta de fé. O que nos faz buscar fenômenos que são estranhos e diferentes aos nossos olhos é a nossa dificuldade de estar diante da realidade e aceitá-la. E a transformação da reforma íntima é o que nos motiva a sermos fortes e resilientes diante da vida, a termos fé. Portanto, nos disse João, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se eles são de Deus. Como que a gente experimenta se alguém é de Deus? Testando mesmo. Testando, convivendo e principalmente observando. Observando o quê? O que a pessoa fala? Não. Falar é fácil. O que a pessoa faz? O que ela faz? O que ela produz? O que ela de fato entrega à sociedade? O fruto do seu trabalho, da sua existência. Falar é muito pouco. Tem um livro belo
que chama Voltei. Provavelmente muitos já leram o livro Voltei. E fala de um dirigente da casa, palestrante espírita, né, que falava lindo e chegava aqui na frente no púlpito, era presidente da casa. Então, ele tinha uma autoridade aqui na matéria, diante do espiritismo, diante dos outros, uma autoridade moral, mas que, na verdade, não era traduzida em realidade, porque ele não fazia o que ele falava. E quando ele desencarnou, tomou um susto muito grande, porque do outro lado observou que ele não era a autoridade. Ao contrário, o presidente da casa, o palestrante espírita, que tanto falava e orientava as pessoas, por não ter nos seus atos e nas suas atitudes a comprovação do que ele falava, quando ele chegou lá, se viu diminuído. Tão diminuído, e outras pessoas que ele acreditava não ter tanta autoridade, bem acima dele, em nível de organização da vida espiritual, no plano espiritual. Então, é uma prova de que esta realidade aqui, ela não está completamente clara aos nossos olhos, porque a gente não sabe o que realmente se passa no coração das pessoas, e a gente realmente não sabe o que ela faz quando ninguém está vendo, quando os outros estão vendo, e a intenção do seu coração. Eu estou fazendo bem, estou sendo fraterna, mas por quê? Porque se a intenção for apenas alimentar a minha imagem, não conta. Não conta para a nossa reforma íntima, para a nossa reforma moral. E o que os espíritos pseudo-sábios, o que os espíritos mentirosos, enganadores fazem é exatamente isso: manter este vínculo material, manter essa necessidade de que a sua imagem continue para ele, na opinião deles, irretocável, mas quando na verdade não são. E aí nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo: não peçamos ao Espiritismo fazer milagres, nem prodígios, porque ele já declara que não faz. O Espiritismo, ele nos traduz o vínculo entre o plano espiritual e o plano material. O Espiritismo nos mostra as leis que regem esta vinculação do plano material com o plano espiritual. Mas, ao mesmo tempo, o Espiritismo é claro em dizer: milagre não existe. Milagre não existe. Fenômenos sem explicação não existe. O que existe é a nossa incompreensão temporária. Sou eu que não conheço as leis. Sou eu que não sei como aquele fenômeno é produzido. Sou eu que não sei como aquela doença foi curada. Sou eu que não sei como foi que Jesus pegou da saliva um pouco de barro no chão, passou no olho da pessoa e ela ficou curada de uma cegueira. Eu é que não sei, mas isto não é incompreensível, isto não é inexplicável, isto obedece a leis naturais, obedece a leis divinas, explicáveis, reproduzíveis. Somos nós é que ainda não estamos na altura do conhecimento, temporariamente. Ponto. Mas a gente fantasia muito o inexplicável, o sobrenatural, e todos os fenômenos a gente coloca um nível de credulidade. A gente pega algo que é diferente, desconhecido, e dá um ar de divindade. De divindade. Exemplo, materialização. Materialização é algo que pode acontecer e acontece com muita frequência. Basta ter um médium de efeitos físicos, um espírito que trabalhe com esse tipo de mediunidade e produz algo. Mas por que a gente vai ficar fazendo materialização? Se tiver utilidade. Se a utilidade for acalmar
a curiosidade das pessoas, isso não é um objetivo nobre. Então, não tem porquê ficar fazendo materializações apenas para acalmar a minha curiosidade. Não tem porquê. Isso não é um fenômeno espírita. Mas quando há utilidade, este é um fenômeno saudável, explicável e que os espíritos fazem com muita frequência. Quando? Em momentos de cirurgia espiritual, em momentos de tratamento. Quantos de nós não entramos numa sala de passe, numa sala de reequilíbrio energético e saímos com doenças do corpo físico curadas? São materializações criadas em fenômenos que a gente não conhece, mas que acontecem. Então, o que o Espiritismo faz é explicar as leis naturais e nos dizer: não busque apenas por questões de vaidade e curiosidade, mas apenas entenda que faz parte das leis divinas, faz parte das leis naturais e tem utilidade. E tem utilidade. Continuemos. As leis que regem os fenômenos espirituais, elas são naturais e apenas desconhecidas e incompreendidas, como a gente já acabou de comentar aqui agora, não é? Muitas vezes a gente percebe que a gente busca curas e a cura é necessária. A cura é necessária e, graças a Deus, ela acontece. Precisa de ter pessoas aqui à disposição, pessoas que criem um centro espírita, abra a porta, venha de manhã cedo, arrume as coisas. Então, é necessário que a gente esteja disposto a realizar o nosso trabalho, a nossa parte. Uma vez, eu estava colaborando com as atividades de um centro, mas eu não conseguia estar presencialmente, porque eu faço trabalhos em muitas casas, e eu não conseguia estar presencialmente naquela casa, naqueles dias de terças e domingos. Né? Mas eu falei: irmão, eu gostaria de colaborar com o que for possível. E aí eu peguei a parte doutrinária para juntar com as pessoas que eu conheço que são palestrantes espíritas, montei todo o calendário de doutrinária e convidei todas as pessoas. E pronto, foi essa minha parte. Organizei as doutrinárias do ano todo e entreguei à pessoa da casa. Mas não me sentia uma trabalhadora da casa. Aí, quando eu fui conversar com o espírito que organizava os trabalhos da casa, ele conversando comigo como se eu fosse uma trabalhadora da casa. Eu falei: mas irmão, eu não sou, eu só fiz uma pequena colaboração. Ele falou: não, se você, dentro de um centro espírita, tirar uma cadeira de um lugar e colocar em outro, e essa for a sua função, tirar uma cadeira do lugar e colocar em outro, você é um trabalhador. Você é um trabalhador. Não importa a sua atividade dentro da seara espírita. E não tem, inclusive, uma vinculação. Olha, isso aqui é muito mais importante do que isso. Não tem. Todos os trabalhadores de uma casa espírita são minuciosamente cuidados pela espiritualidade da casa. Cuidados na sua ambiência doméstica, no seu trabalho, em todos os ambientes, todos os lugares. E não importa qual é a atividade que você faz. Não importa. A gente que dá valores diferentes, conforme a nossa vaidade, conforme o nosso objetivo de vida, mas não tem diferença. Somos amados do mesmo modo. E não nos enganam, eles não nos enganam por muito tempo. Não nos enganam por muito tempo. Estes espíritos, quando estão dispostos ao desequilíbrio, ao mal, à enganação, aos infortúnios, eles são desmascarados o quanto antes, não demoram muito. A gente pode pensar: não, mas eu conheço gente que está fazendo isso há muito tempo. O que é muito tempo para você? O que é muito tempo para Deus? E para nós, que somos espíritos imortais, o que é muito tempo? E, às vezes, a gente realmente não conhece os desígnios de Deus. A gente não conhece os planos de Deus.
e pensamos, poxa, mas por que está sendo permitido a um espírito causar tanto problemas em uma comunidade? Às vezes, espíritos que fingem que são a apresentação de um espírito superior, né? Em uma cidade de Minas Gerais, tinha um espírito que se chamava Eurípedes. Ele não era Eurípedes Bassanufo, ele não era, mas o nome dele era Eurípedes. Formava-se filas imensas para falar com ele. E uma pessoa que trabalha comigo, inclusive, foi presencialmente lá, porque ela tem um trabalho das obras de Eurípides, e ela foi lá e perguntou a ele, por que você é Eurípides? Ele, não. E por que você está fazendo isso? Ele, isso o quê? Olha a fila que tem lá fora de gente querendo falar com você. Ele, eu não disse que eu sou Eurípides Bassanufo. Eu disse que eu sou Eurípides. E eu sou Eurípides. Quem está dizendo que eu sou Bassanufo são vocês. E se vocês querem, continuem aí na fila. Ou seja, em que pese ele não ter dito que ele não era o Bassanufo, ele também estava se beneficiando da fila toda que ia lá falar com ele. E o nome disso é vaidade. É vaidade. Não é? Então, há uma euforia nossa em querer fazer vinculações, né? Há uma euforia nossa em querer vincular as coisas, as pessoas, e há uma fragilidade do outro lado também nos irmãos desencarnados, que aceitam esse tipo de privilégio. Por que aceitam? Porque são iguais a nós. Iguais a nós. Apenas desencarnou e perdeu o corpo. Porque como que é a vida no plano espiritual? É exatamente como estava aqui. Eu não vou ser melhor nem pior. Eu vou ser exatamente quem eu sou agora. Eu vou desencarnar dentro do nível de moralidade em que eu alcançar e assim eu vou ser quando eu desencarnar. Não vou me ficar divina porque morreu. Não, não. Isso é uma ideia para quem não é espírita. Quem é espírita sabe que você desencarna no plano da sua moralidade e assim permanece. E eu vejo que muitas vezes nós, até espíritas, ficamos muito impressionados diante da comunicação, quando a mediunidade deveria ser algo para nós natural. Pode não ser a mediunidade natural para outras pessoas de outras comunidades religiosas, mas para a espírita, a mediunidade tem que ser como beber água, como respirar. A gente tem que tratar, conhecer, se aprofundar e conviver com a mediunidade do jeito que a gente anda e fala. É natural. A mediunidade é um dos sentidos. Eu falo, ouço, vejo, sinto e sou médium. E assim é com todos nós. Todos nós. Não é privilégio, não é uma manifestação diferente, um fenômeno estranho, não é. E quanto mais a gente se familiarizar com isso, quanto mais a gente diminuir o peso do que é a mediunidade, mais a gente compreender, menos vamos ser enganados diante da nossa fragilidade. Uma coisa que eu acho importante, por exemplo, né? As relações, os relacionamentos. Uma vez eu vi espíritos falando assim: poxa, mas vocês já foram casados há várias reencarnações. Vocês são espíritos antigos, vinculados há muito tempo. Esse casamento já dura várias reencarnações que estão juntos. E a pessoa veio me perguntar: eu devo suportar os desequilíbrios do meu casamento? Porque, veja, eu fui no centro e me disseram que é uma pessoa da minha vida passada. E aí, eu faço o que agora? Porque se ele é um homem que está vinculado à minha vida passada
Devo eu suportar os desequilíbrios do meu casamento? Como é que vocês responderiam essa pergunta? É óbvio que não. Não, nunca, jamais. Karma não existe. Fulano não quer evoluir, é problema dele. Ele vai seguir a evolução do tempo dele. Eu vou seguir na minha, do jeito que a minha reforma íntima já me permite. Sou eu que me autorizo prosseguir na vida. Eu me autorizo porque eu faço meu esforço. Mas fulano não quer, eu sinto muito, então você vai continuar dentro do que é possível para você no seu caminho e eu vou seguir o meu. Porque a pessoa fez parte da sua vida. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa família, quem é a nossa família? A nossa família é pessoas que já fizeram parte de outras reencarnações que nós estamos encontrando para reverter uma situação em que nós provavelmente prejudicamos ou fomos prejudicados. A nossa família, o nosso vínculo social, ela é uma rememoração de vidas passadas em que nós precisamos voltar para consertar algum desequilíbrio. É óbvio que todos nós já convivemos juntos. Isso não é privilégio de relação nenhuma. Então, alguém dizer, olha, você já foi de uma vida passada. Eu vou dizer para a pessoa assim, eu já sei. Para mim, não é nada demais. Eu já sei. Porque está escrito no Evangelho há muito tempo eu estou lendo isso. Será que eu estou lendo o tempo inteiro e não estou me dando conta do que eu leio? Família é das vidas passadas? Sim. E a gente vai ficar grudado para o resto da infinitude? Porque fulano não quer evoluir? Não. Cada um segue o seu caminho. Né? E aí, deixa eu ver onde é que está. Aqui? Está cá, né? Oi? Pode passar. O outro seria... Portanto, o maior fenômeno, né, que o Espiritismo produz, qual é? É a transformação do homem em sua moralidade. O maior fenômeno que o Espiritismo produz é criar aqui na frente agora uma flor? Não. E se eu transformar esta água em vinho? É o maior fenômeno que a gente pode ver? Não. Nenhuma transformação material. O maior fenômeno que a gente pode produzir é a cura. Chegar alguém aqui paralítico e nós curarmos. Deixar a pessoa de pé. Isso é uma grande transformação, é a maior transformação que a gente pode fazer? Não, nenhuma. Nenhuma. Inclusive, muitas pessoas que o próprio Jesus curou não se transformou moralmente. Não se transformou moralmente. Você receber um privilégio de cura material não quer dizer que você está apto a uma vida material de paz, de avanço, de progresso. Não. Jamais. Nenhum fenômeno material vai ser a maior expressão do Espiritismo. Não é à toa que a maioria dos centros, e todos, na verdade, coadunam com a seguinte informação. A maior atividade de um centro espírita não é a sala de cura. Não é. É a evangelização e a doutrina. E a doutrinária. É os momentos de transformação da moralidade. Quando que a gente pode atingir o homem em sua moralidade? É na doutrinária. É na evangelização infantil. É nos seminários. Então, se você trabalha numa sala de mediúnica e acha que isso é muito importante, não é tão importante quanto as transformações morais. Mas eu só trabalho com criança. Um bocado de menino correndo para lá e para cá, a gente manda pintar as coisas. Isso é a atividade mais importante. É a transformação moral. Não é fazer o passe, nem fazer a cirurgia, inclusive. Porque a pessoa faz a cirurgia, sai daqui com o joelho curado e não muda nada na sua vida. Não muda nada. E para que serve a casa espírita? Para dar esse conforto físico somente? Não. Não é para isso. Então, a maior
transformação que o Espiritismo pode fazer, o maior fenômeno é transformar a moralidade. Por isso que eu falei que a nossa mensagem extremamente bem colocada para o momento de hoje e escolhida pelos irmãos através das suas mãos. Como que os espíritos enganadores nos influenciam? Influenciam pela inspiração, influenciam pela mediunidade, tanto consciente quanto inconsciente, através da fala, da audição. Muitas vezes, às vezes, a gente se comunica e não sabe, médiuns inconscientes não sabem que estão dando comunicação. E a gente não sabe que está falando, na verdade, ou recebendo informações de um espírito. Porque muitas pessoas que são médiums inconscientes não têm a clareza da comunicação e do fenômeno de como se conduz, né, essa aproximação de perispírito para perispírito. Eles não sentem e falam e se comunicam sem perceber. Mas o que mais acontece não é isso, não. O que mais acontece é a inspiração. Ou quando nós vamos lá, né, pessoalmente, pedir que aconteça algum milagre, alguma coisa. Até a gente, às vezes, paga para que isso aconteça. Paga e dá dinheiro para que um fenômeno aconteça. Mas vamos falar da inspiração. Porque os espíritos enganadores, onde é que estão? Aqui? Em todo canto. Ah, mas tem espírito enganador aqui nesse salão agora. Ué? E não teria por quê? Por que não teria? Quem disse que da porta para dentro só entra evoluído? Quem disse isso? É aqui, o lugar dele é aqui, ele tem que estar aqui mesmo. Este é o hospital da transformação. Óbvio que estão aqui. Aonde mais? Na minha casa, na sua, em todas as casas do planeta Terra, porque este é um planeta ainda de provas e expiações, que está em nível ainda para alcançar a evolução. Então, espíritos enganadores estão em todo lugar. Todo lugar. Essa separação, mundo espiritual, mundo material, quem faz é a gente, porque eles não fazem essa diferença. Eles estão em todo lugar. Quem é que vai dizer para o espírito, não, aqui você não pode, aqui é o plano material. Não existe isso. Somos nós que não podemos ir lá. Eles estão aqui. Né? Então, a influência acontece de forma muito sutil. E a gente, inclusive, dá um nome à obsessão simples. Obsessão simples. Trata-se da influência sutil. São conversas ao pé do ouvido, são companhias que estão permanentemente conosco e vão influenciando, falando, conduzindo. A gente ouve, não percebe com as clarezas da palavra, mas a gente entende a mensagem. Entende a mensagem. Inclusive boas e não boas, né? A gente está atravessando a pista e de repente pensa, não vá agora, não atravesse agora. Alguma coisa diz, não atravesse agora, não atravesso. Quando vou ver, acontece um acidente ali na frente, por isso que eu não fui. Não é? Então, a influência acontece conosco desde quando? Desde que você nasceu, da barriga da sua mãe. Começou a influência do principal espírito que está do seu lado, que é o anjo da guarda. Esta é a principal influência que acontece na sua vida. O nosso anjo de guarda, mentor, amigo espiritual, nome que a gente quiser dar, ele permanece conosco da hora que nascemos até a hora que morremos. Ele está conosco mais do que o nosso pai, mais do que a nossa mãe, mais do que os nossos filhos. Eles convivem conosco mais do que qualquer pessoa da nossa família. Ele é a nossa principal companhia. E ele nos influencia o tempo inteiro, graças a Deus. Nós é que não deixamos as portas abertas para essa percepção mais clara. Mas influência tem o tempo inteiro. Então, se tem influência de um espírito enganador aqui do lado, nossa, olha aqui, o meu anjo da guarda está aqui do lado falando outra coisa, e por que eu não dou ouvidos a ele? E se a gente já se conhece, se eu já sinto a energia dele, se a gente já convive há tanto tempo juntos, por que eu não reconheço? Por que eu não reconheço o meu anjo de guarda quando ele está do meu lado?
Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Muitas pessoas falam, nossa, eu estou sentindo uma energia aqui do meu lado agora, eu acho que se aproximou um espírito diferente que vai me causar aqui algum mal. E por que você não reconhece o seu anjo de guarda? Que é a principal vibração do seu lado há 50, 40, 60 anos e você não reconhece essa aproximação. Então, a gente é muito expert em reconhecer outros espíritos e não é em reconhecer a nossa principal companhia. Então, houve alguma coisa importante? Poxa, isso não veio da minha mente. Eu não tinha essa informação. Eu acho que veio de outra pessoa. Isso é bom ou ruim? Isso conduz a Jesus? Isso conduz com o modelo crístico? Se não conduz com o modelo de Jesus, então eu não vou seguir. E a gente precisa estar sempre fazendo essas transformações, não é? Então, os espíritos enganadores, pseudo-sábios, eles foram homens, né, que estavam aqui na matéria. E reconhece-se o fruto, a árvore, pelos frutos que ela produz. E qual é o fruto do espiritismo? A gente falou, é a transformação do homem. Qual é o objetivo desta casa espírita e de qualquer casa espírita? Transformar o ser humano. Transformar o ser humano. O objetivo do espiritismo é transformar o ser humano. O objetivo do espiritismo não é fazer milagres, coisas estranhas para chamar a atenção das pessoas. Mas te digo, isso já foi necessário. Quando isso foi necessário? Na época em que o espiritismo nasceu. O movimento das mesas girantes, das batidas nas portas, nas paredes, essas movimentações, foi necessário, temporário. Ali foi para dizer, tem outra coisa aqui além de gente encarnada, ele tem espírito. Nós precisamos deste artefato para chamar a atenção das pessoas e dizer, existe vida além da matéria. Porque não foi suficiente o terceiro dia que Jesus voltou, não foi suficiente. Se tivesse sido, não precisávamos das mesas girantes. Se todo mundo tivesse entendido a mensagem no terceiro dia, ali no momento que ele voltou, não precisávamos das mesas girantes, mas precisamos, porque ninguém acreditou e não acredita até hoje. Mas ele voltou e disse, eu não morri, porque espírito não morre. Nós continuamos vivos. Aliás, quanto tempo, quantas vidas nós já tivemos? Uma vida. A gente tem uma vida só, estamos vivos desde a hora que Deus nos criou até hoje. Não temos várias vidas, é uma vida só. Mas reencarnações, quantas? Não sei, não faço ideia, milhares, milhões, algumas, não sei. Mas vida é uma só. E foi isso que ele disse, a vida existe e não acaba, a vida é uma. E eu estou aqui. Mas, como não foi suficiente, a gente não acreditou. Precisamos dos fenômenos das mesas girantes, das batidas, para dizer, existe plano espiritual. Mas, ultrapassado esse momento, hoje o espiritismo já não precisa mais desses artefatos para dizer, existe espíritos aqui, existe plano. Não precisa a mesa se mexer para a gente entender que tem espírito aqui. Não precisa. E aí a gente consegue avançar. E quando a gente avança, nos chega a informação seguinte. Qual a função desta religião espírita? É transformar o homem através do modelo que é Jesus. Então, esse é o nosso objetivo. Então, o espiritismo vai durar para sempre? Eu acho que não. Vai durar o tempo necessário para transformar os homens. Porque se o objetivo dele é transformar os homens, quando os homens estiverem transformados, vamos precisar ainda continuar instruindo? Não, vamos evoluir. E já vai ter outras coisas. Tudo evolui. Tudo evolui. Inclusive as religiões.
inclusive os pensamentos científicos, conforme as necessidades daquela população, daquele plano. Então, tudo evolui conforme as necessidades. Mas uma coisa que não passa é o modelo de Jesus. Então, sempre, como saber se um espírito é de Deus? Ele está seguindo o modelo de Jesus? Sim. Se não estiver, não é. Jesus faria isso que ele está fazendo? Se não é, não está seguindo o modelo de Jesus, não é de Deus. Então, é assim que a gente deve lidar com os irmãos, porque o que os espíritos são irmãos. E nós seremos iguais a eles daqui a pouco. Quer dizer, não tão daqui a pouco, né? A gente espera que não desencarne agora. Mas essa permanência tem que ser mais natural para nós que somos espíritas, principalmente. Entender que esta vinculação entre plano material e plano espiritual é uma dinâmica comum. E assim seremos menos enganados. Mas lembrar também que nós nos enganamos porque queremos uma resposta imediata. Queremos sair da realidade. Não queremos aceitar o que está ali posto. Não temos fé suficiente para aceitar os desígnios de Deus em nossa vida. A gente quer transformar e quer mudar tudo porque a gente não aceita a realidade como ela é. A gente não tem fé suficiente para aceitar o que Deus planejou para a gente. Né? Na hora da oração, a gente pede assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas na hora da dor, a gente fala, faça a minha, por favor. Não, a sua não, Senhor, faça a minha vontade, por favor. É assim que a gente age. E aí esse desespero nos leva a procurar artefatos, que são esses, que nos levam a enganações. Então, a solução para isso é a fé. É a fé. É a aceitação completa do plano de Deus para a nossa vida. A gente precisa aceitar o que Deus planejou para a gente, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Porque Maria, quando teve seu filho assassinado brutalmente na sua frente, ela não se desesperou contra Deus. Contra Deus. Ela não fez isso. Porque ela aceitou o plano de Deus para a vida dela e para a vida do filho dela, mesmo que ela não entendesse. Ponto. É isso que a gente tem que fazer. Entender e dizer assim na hora da oração, Senhor, eu não sei qual é o seu plano. Inclusive, eu estou sofrendo nesse momento. Mas eu te peço forças e te peço que o Senhor me guie diante do que o Senhor traçou para a minha vida. Eu te peço que o Senhor me oriente a caminhar dentro dos seus desígnios, diante das suas escolhas para a minha vida, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, se isto está aqui, posto para mim, e eu sei que isto não vai me derrubar, porque o Senhor não me dá prova maior do que eu possa suportar, me ajude a suportar. Então, a gente precisa pedir forças para passar pela dor e não pedir milagre para que a dor acabe. E é assim que Jesus agiu, foi assim que Maria agiu, e eles são os modelos da nossa vida. Gratidão pelo momento. E então, gente, diante de tudo que foi exposto por Asta, o que é que nós temos a dizer? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma colocação? É interessante quando a gente ouve, porque a gente tem a certeza que nós já sabemos aquilo que quem estudou para estar ali fala. Mas a gente precisa estar sempre rememorando para dizer assim, eu sei, ainda não estou agindo dessa forma, mas preciso agir. Então, é importante
A doutrina espírita, ela está o tempo todo dizendo assim, eu vim para esclarecer, mas eu vim para lembrar vocês o que vocês já sabem. Então, assim, está na hora de colocar em prática o que vocês já sabem. E existe uma coisa também chamada conteúdo transcendente. O que são os conteúdos transcendentes? É o que a gente carrega em nós de várias reencarnações. Então a gente diz assim, poxa, mas fulano sabe que não pode fumar cigarro, mas está preso no vício, com tanta informação, com tanto esclarecimento. Você sabe a quantas reencarnações fulano está preso a vícios? Há quanto tempo o seu espírito luta para sobreviver a coisas que são fuga da realidade? Então, quando a gente se perguntar, por exemplo, pessoas que estão diante de vícios, por que fazem isso mesmo com esclarecimento, a gente se pergunte, não é por quê, mas para que aquele vício está servindo? Para que aquele álcool está servindo? Qual é a dor que aquela pessoa não está conseguindo tratar? Qual é a dor que o álcool está sobrepondo diante daquela pessoa? Quais são as dores que a pessoa esconde através de um vício? Então, são conteúdos transcendentes, são coisas profundas. E, às vezes, esse é o mecanismo de várias reencarnações. Então, a pessoa já está há várias reencarnações agindo do mesmo modo, transferindo a realidade através de uma ilusão. Esse é o mecanismo. E substituir isso não é fácil. Substituir isso não é fácil. A gente precisa a passos curtos, e resolvendo as coisas. E o que são passos curtos? Uma vida aqui, ó, uma reencarnação é um passo curto. 60, 80, 90 anos é um passo curto. Realmente, né? Ana quer falar? Eu tenho gratidão por você, por esse trabalho maravilhoso que você nos deu hoje. Eu estou aqui com o coração cheio de alegria por ter você, conhecer você e Deus, e voltar sempre para nos prestigiar com essa doutrinária tão maravilhosa. É um prazer muito grande. Que Deus nos abençoe. Obrigada, muito obrigada. Eu recebo os elogios como incentivo ao trabalho e agradeço. Mais alguém? Milda? Não quer. A função da Casa Espírita não é estudar e divulgar a doutrina espírita? Para que serve divulgar a doutrina? Para que serve espalhar a palavra? Qual é a função? Sim, entende? É transformar o homem. Transformar. Então, por que cada pessoa saiu de casa hoje e veio aqui? Para se transformar. Porque tem gente que trabalha no centro dando satisfação aos dirigentes. Eu não sou assim. E muitos aqui também sei que não são. Né? Você não vai faltar atividade. Fulano, ó, eu vou aqui faltar atividade. E mais importante é o seu dirigente, o seu coordenador, do que Jesus. Quem assinou a minha carteira? Foi Jesus. Quem assinou a minha carteira foi ele. Eu devo satisfação a ele. Então, ao meu coordenador, ao meu dirigente, eu vou com toda a educação, e zelo e responsabilidade me colocar nos dias que eu preciso faltar, no trabalho que eu preciso fazer. Mas o que me fez levantar hoje de manhã com chuva, deixar minha filha pequena sozinha em casa com minha mãe, passar lá, deixar ela na casa da minha mãe e vir para cá? Foi ele. É o meu compromisso com ele. Então, no fundo, diante de todos os outros as outras razões
que existe a vida espírita e a vida cristã. A vida cristã é a transformação do homem. Foi o que Jesus veio fazer aqui. Ele veio aqui para quê? Para transformar a gente. Para dizer para a gente, vocês podem ser diferentes. A dor pode diminuir. Existe um caminho para a dor. E o caminho para a dor é agir com amorosidade e responsabilidade diante de si mesmo e dos outros. É o que o cristianismo faz, né? Então, tudo, qualquer atividade serve para transformar o homem. É isso. Quer falar, Sueli? Seu Temir? Alguém que esteja em casa assistindo, vê se tem alguma pergunta, alguma colocação. Bom, gente, nós também só temos que ser gratos, não é? Gratos à nossa irmã que veio nos trazer esses momentos de reflexão muito importantes para todos nós. Como Fátima disse, a gente já sabe, mas é necessário que a gente esteja relembrando, né? Todo o tempo. É necessário, porque quando a gente ouve, parece que eu não é? Não, é mesmo com o livro, você lê uma vez, quando você volta a ler de novo, poxa, mas parece que eu não vi aquilo ali, não é? Então é necessário, quanto mais nós ouvirmos, e a importância de nós estarmos aqui na doutrinária, né? Como ela falou. E a gente dá tudo tem essa importância, mas estarmos aqui, né? Nessa oportunidade de estarmos ouvindo, quantos estão ao nosso lado a ouvir também? Quantas cirurgias são feitas aqui, né? Na doutrinária? Quantos estão sendo atendidos aqui? Então, é muito importante nós estarmos, né? Ela falou da evangelização também, não sei como você não se referiu a isso, porque você olhou para mim como quem diz, tocou no ponto dela, né? A importância da evangelização, da gente estar trabalhando essas crianças, né? Foi muito bom, viu, Asta? Te convidou outra vez. Vamos assim, então, gente, nos prepararmos para a prece, guardando tudo isso que nós ouvimos, buscando destrinchar, né? Quando nós estivermos a sós, que é nesses momentos que aí levamos conosco tudo isso que nós ouvimos e vamos destrinchando. Agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus, a equipe espiritual aqui presente, a nossa irmã que veio nos trazer esses momentos. Gratidão, Senhor, gratidão por tudo. Que a tua misericórdia e o teu amor continue sempre a nos envolver. Envolver todos os teus seres, tanto encarnados quanto desencarnados. Estamos todos no caminho. Todos precisando crescer e evoluir. Como irmãos que todos somos, porque filhos de um mesmo Pai. Aproveitemos este momento para lembrarmos daqueles cujos nomes colocamos pedindo vibração. Lembremos dos nossos entes também que já não se encontram aqui, onde quer que eles estejam, que possam receber essas vibrações amorosas que vão em direção a cada um deles. Lembremos dos que estão em hospitais, em manicômios, penitenciárias, abrigos, orfanatos ou nas ruas. Lembremos dos nossos governantes, daqueles que estão em guerra, dos que se deixam levar pelos vícios, pelo tráfico, pela violência.
Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo possam ser derramadas sobre todas as criaturas neste nosso planeta Terra, sobre todos os necessitados. E vamos nos permitir neste momento, inspirando e expirando, sentir a presença do Mestre Jesus ao nosso lado. Procuremos sentir o Mestre ao nosso lado, a nos fitar nos olhos, estendendo as suas mãos sobre cada um de nós. E de suas mãos partem energias que penetram o nosso coronário, envolvem todo o nosso cérebro, circula por toda a nossa cabeça, trabalha os nossos ouvidos, nossos olhos, nariz, boca, e desce envolvendo o nosso laríngeo. Circula pela nossa coluna, desce envolvendo o nosso cardíaco, trabalhando as nossas emoções, envolvendo os nossos órgãos, todo o nosso abdômen. Trabalha o nosso esôfago, estômago, intestinos, fígado, baço. Todos os nossos órgãos vão sendo trabalhados por essa energia que o Mestre derrama sobre nós neste momento. Ao nosso lado, os nossos mentores. Estes amigos que não nos abandonam um instante algum. E essa energia desce, envolve os nossos órgãos genitais, descem pelas nossas pernas, pelos nossos pés. E todo o nosso corpo é trabalhado. Cada uma das nossas células é trabalhada. E nós vamos inspirando e expirando essa energia, deixando que ela nos traga paz, harmonia, o equilíbrio, aquilo de que nós necessitamos. Inspirando e expirando. Nós vamos agradecendo aos nossos amigos, agradecendo a Jesus, agradecendo ao nosso patrono Francisco de Assis, por mais uma oportunidade que nós tivemos de aqui estarmos buscando aprender. Obrigado, Senhor. E que nós possamos encerrar o nosso trabalho cantando assim. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Que Jesus continue a nos abençoar. Respiremos, todo mundo bem?